Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa quinta aula do nosso curso de ufologia gratuito, que é oferecido aqui pelo canal do Detetive do Improvável e que se baseia na nossa obra do Manual de Ufologia Científica. Todos os capítulos, que são mais profundos do que os vídeos das aulas, estão nessa obra, que está a preço simbólico no modo digital, mas para aqueles que preferem a obra escrita em impressa, pode adquirir também, tudo no nosso site, www.detetivedoimprovável.com.br. Aproveito também para dizer que lá você vai poder baixar todos os volumes da nossa revista, o Detetive do Improvável, a revista digital também gratuita, para que todos possam estudar os mais variados temas. Não é uma revista de ufologia, mas tem sobre ufologia, mas tem sobre os mistérios da humanidade, da fé, da espiritualidade, do universo e do homem. Vamos então começar com a nossa aula na unidade 1, na aula 5 da unidade 1, que é uma introdução para o restante do livro. E nós começamos então falando do tema, né, a revolução e o ruído na ufologia digital. Então, a gente pode imaginar o impacto que a internet tem na ufologia ufológica. É preciso, urgentíssimo, a gente desenvolver um discernimento crítico, pessoal, porque a coisa está demais. Eles realmente não se importam mais com a ética, a seriedade que a ufologia levou tantos anos para conquistar, e se rendem ao sensacionalismo. Mas é isso, né? O público também tem as suas mais variadas reações. Vamos começar sobre este tema muito forte, falando sobre essa dupla face da conectividade global que hoje qualquer pesquisador ufológico tem que enfrentar. De um lado, você tem esse passado analógico, né? Então você vê aqueles velhos documentos, inclusive os documentos da Força Aérea Brasileira na Biblioteca Nacional, são boletins impressos, inquéritos, né? E correspondências postais trocadas, conferências esporádicas, tudo ali impresso e amarelando. Era um processo assim de arquivo, de investigação e até de busca e achar de novo esses arquivos, muito laborioso, muito complexo, e que terminava sendo restrito. Pouca gente, na verdade, tinha acesso a esses materiais, né? Você lembra, talvez o maior exemplo disso aqui talvez desse passado analógico seja a misteriosa Biblioteca do Vaticano, onde você às vezes tem poucos minutos por ano para folhear determinado documento, né? O códice ali guardado por ser considerado muito raro, um tesouro. Então as próprias pesquisas demoram muito por isso. E hoje a gente tem esse presente digital, né? Muita coisa do passado analógico hoje está digitalizado. Isso facilita o quê? Uma comunicação instantânea, né? O alcance é global. Você hoje tem bancos de livros, de bibliotecas digitais com originais de Galileu e originais de navegantes de Cristóvão Colombo, por exemplo, e até algumas coisas da própria cultura antiga, como gravuras. O misterioso livro, como é o Voynich, por exemplo, está todo digitalizado. Imagine como era difícil você poder estudar aquelas misteriosas figuras do manuscrito Voynich, né? E hoje, com esse presente digital aí, nós podemos ter acesso a muita coisa. Eu mesmo já tive a oportunidade de investigar, por exemplo, o manuscrito original dos bandeirantes, vamos chamar assim, sobre a cidade perdida de Zer, né? Outras lendas das Amazonas, lá em Roraima, os escritos originais dos clérigos, dos padres que viram elas combatendo as expedições, e tudo isso é muito curioso.
Outro dia, um amigo meu falou que estava diante de um obelisco egípcio e, ao colocar a câmera voltada para o obelisco, a IA no celular dele já traduzia hieróglifos. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira isso aí. Ele ficou admiradíssimo e eu também. Então, nós vivemos uma era de acesso sem precedentes, mas repleta também de novos e complexos desafios do método, né? Uma coisa que a ufologia sonha, ter o seu próprio método. Então isso nos trouxe o fim do isolamento e a quebra de fronteiras geográficas. Muitas coisas que estavam lá do além-mar, como se fala, né? Não tinha acesso. Então hoje você tem acesso a uma partilha em tempo real. Então um relato que é feito aqui é partilhado globalmente. Infelizmente até as guerras, né? Nós estamos mais, vamos dizer, expostos a traumas porque as imagens da guerra estão cada vez mais íntimas. Parece que você está lá. Então isso também ocorre nos casos ufológicos. Então passa com essa partilha em tempo real, passa também a se ter algo como a colaboração internacional. Casos regionais ganham visibilidade e também escrutínio global. Então acontece um caso de chupacabra lá no Alasca, pode ser que no mesmo dia, nas próximas horas, já se tenha uma visibilidade global com os mais infinitos comentários. A integração representa esse fim da barreira da distância física para investigadores e testemunhas. Eu completo aqui as barreiras do idioma, né? Hoje, praticamente, você pode acessar qualquer site com tradução do próprio navegador. Então, você pode ter acesso, não ficar apenas na Ufologia Nacional, mas ter o seu próprio acesso direto a sites de idioma russo, de japonês, chinês, e ver a reportagem, entre aspas, no original lá, né? No nativo, mesmo sem saber o idioma. Então, esses acessos sem precedentes a arquivos históricos e governamentais traz que pontos? Abrem essas escotilhas, as escotilhas de uma maior base de dados ufológicos, né? E aí você tem uma digitalização massiva de arquivos. A MUFON coloca seus dados lá e todas as outras, a CUFOS, mas e não só isso, você já consegue entrar no Google Earth, no próprio site da MUFON e ver o local de casos, a distância que aconteceu, os hotspots, os locais quentes. Você visitando esses sites dessas organizações, você vai ter muitos dados, gente. Então você pode ser um ufólogo dos novos tempos. Outrora, eu considerava o ufólogo somente aquele que ia a campo. Mas realmente hoje você pode fazer a sua ufologia de casa com um banco de dados, trazendo realmente conclusões como a ciência faz, né? Ciência muitas vezes produz seus artigos científicos e as conclusões sempre tem lá falando é necessário mais estudos, repetindo esta abordagem, este tema. E quando você faz uma meta-análise é justamente quando você junta todos os artigos e fala para onde eles estão levando, que conclusão estão levando. Então você pode fazer, a partir dessa base de dados que tem hoje no mundo digital, você pode fazer suas próprias conclusões baseadas nesses arquivos que você vai encontrar. Há também os documentos governamentais, né? A boa parte, a coisa melhorou muito, né? Principalmente de algumas nações como o Chile. O próprio Brasil está aí tentando fazer alguma coisa, mas outras nações europeias têm aberto muito seus arquivos ufológicos. Então, a libertação e disseminação eficiente de ficheiros é também uma nova tendência nesse mundo digital. E aí tem a questão do empoderamento independente. Testemunhas e investigadores sem afiliação institucional ganham uma plataforma direta sem filtros da mídia tradicional. Agora qualquer um pode fazer a sua verdade. O que vai diferenciar é a qualidade da sua verdade. Se você está sendo tendencioso, você pode ser tendencioso por mera paixão.
que não vale é você ser tendencioso por desonestidade. Bom, quando a gente fala de base de dados, talvez o maior exemplo de todos seja o ufólogo clássico, o Marco Petit. O Petit ele faz uma investigação sobre Marte, a presença de vida alienígena atual ou passada, ou até a presença de UFOs hoje, usando os dados brutos que os robôs que estão lá na superfície, as missões que estão hoje andando na superfície e na órbita de Marte, fotografam e mandam direto para o site da NASA. Por dia chegam centenas de fotos. Ele se presta a fazer essa pesquisa de olhar um a um assim que chega, antes da NASA filtrar alguma coisa, chega ali e ele chega às suas próprias conclusões, falando de livros, chegando a produzir livros, ou seja, concluindo, queira você concordar ou não, mas com um banco de dados que ele está usando ultramoderno, né? Então, onde se imaginou que a pessoa um dia iria ter acesso direto a uma sonda espacial ou um robô na superfície de Marte, podendo fazer o que bem quiser com aquelas imagens. É incrível, é sem precedentes. Quando a gente fala assim, sem precedentes, é sem precedentes mesmo. Basta apenas você querer fazer. Então, vem aí o poder das massas, né? O poder das massas através dessa ciência aberta, cidadã, do crowdsourcing. Essa ciência que deixa o público analisar, né, grandes conjuntos de dados, imagens de satélites, etc. Você vê, por exemplo, o Google, que a gente já falou, o Google Earth, o próprio Google, o Google Moon, não sei se chama assim, não me lembro mais, mas a Lua toda mapeada, você vê partes da Antártida, áreas inóspitas, onde muitos sites se dedicam a ver coisas misteriosas lá do espaço que estão gravadas na superfície da Terra, né? Locais misteriosos, que estão aí abertos ao público, mandando para todo mundo ver no seu celularzinho ali. E os fóruns especializados, né? Justamente quando você pega essas comunidades que fazem realmente a ufologia, porque muitas vezes tem gente que se acha que é ufólogo porque ele gosta de ler sobre ufologia. E ali chega às suas próprias conclusões, que fulano é sério, que fulano não é sério, que fulano é traidor, que fulano não é traidor, e não se presta realmente à pesquisa, que é muito saborosa, é muito legal de se fazer, é um hobby que pode lhe trazer muita saúde e paz num mundo tão corrido, lhe desliga um pouco do dia a dia. É muito legal se fazer, tentar se voltar para fazer esse tipo de pesquisa um pouco mais séria. Então, são essas comunidades, grupos de amigos que se dedicam a ver fotos, a analisar vídeos, não apenas por meio de se são reais ou não, mas ver onde ocorreram e vão lá no Google Earth e ver a posição do Sol, ver a data, fazem conclusões brilhantes. E rever em casos históricos clássicos, alguns envelhecem muito mal, outros se reafirmam, né? Por ter aquele testemunho e detalhes que num mundo mais moderno como o nosso a gente passa até a compreender melhor. E aí tem esse desenvolvimento colaborativo de teorias. Veja o que estamos falando, pessoal, o que é falar de uma ufologia científica. É isso que temos falado desde a primeira aula. Então, esse novo arsenal tecnológico para o investigador independente está aí nessa análise visual e no mapeamento geoespacial. Como nós falamos, os softwares de imagem e de vídeo podem sim verificar a autenticidade. A tecnologia não favorece somente os falsificadores, né? Hoje qualquer pessoa pode ter um estúdio de efeitos especiais que há poucas décadas engolia milhões de dólares de Hollywood. E você tem ali no celular, pode fazer realmente falsificações interessantes, sobretudo com IA. Mas essa tecnologia também serve aos analisadores. Se você quiser se prestar a basta enveredar e virar um grande analista de fotos e vídeos ufológicos. Já seria uma grande contribuição que você daria. Então, através dela nós vemos também ampliações, estabilizações, identificamos artefatos de câmera com mais facilidade do que as fotos antigas.
no qual só tinha realmente negativo para poder servir de prova. E o mapeamento geoespacial é a utilização do Google Earth, né? Quem tem ele pago pode ver até praticamente ao vivo ali o que está acontecendo, ou com diferença de poucas horas. Então você vê dados topográficos, você vê distância de templos, você até pode ser o grande descobridor de uma nova cidade perdida nas selvas da América Central, por que não? Já pensou, através do Google Earth, você ficar com muita paciência ali, vendo quase metro a metro a floresta amazônica até achar um estranho relevo, quem sabe você não vai descobrir a lendária Paititi, né? Ou Paititi, onde estão todos os tesouros grandes dos Incas, que desapareceram misteriosamente. Então, muita coisa você vai poder fazer e marcar lá com as suas coordenadas, fazer seu banco de coordenadas de coisas misteriosas que você estuda, e por aí você vai contribuir com esse desafio de ser um detetive do improvável. Então, essa mesma tecnologia que ilumina também obscurece. Infelizmente, nós já sabemos disso, né? Há benefícios, mas como tudo, como a própria radiação, que nos ajuda muito em diagnóstico de imagem, né? Então, a radiografia nos trata para doenças que antes eram incuráveis através da radioterapia, também faz a bomba atômica. Então, a internet começou a introduzir uma série de obstáculos que ameaçam a integridade da pesquisa ufológica séria. Então, qual é o desafio? É monumental separar, como a gente vem falando, didaticamente, desde a primeira aula, separar o sinal do imenso ruído. Um ruído de coisas que contaminam a ufologia, né? Descrédito, desinformação, a sobrecarga, inundação de relatos de baixa qualidade, um vídeo de um ângulo só, que só uma pessoa viu, filmando um objeto voador não identificado no meio de um centro urbano e só ele viu, né, e que sai mundo afora pelas redes sociais sendo discutido com muitas vezes especulações infundadas. Há também a desinformação, campanhas deliberadas, deliberadas, de fraudes e desinformação, desenhadas para desacreditar o campo e ocultar dados genuínos. A famosa cortina de fumaça, né? Que a gente precisa desconfiar, sobretudo quando vem lá das nações que vão muito acostumadas com esse tipo de método, né? Diante da sua própria sociedade, né? Presidentes foram assassinados e até hoje fica a dúvida se ele morreu, como a história diz, e tantas outras coisas, né? Tantas teorias da conspiração que tentam engolir a ufologia, né? A manipulação também, criação sofisticada de falsificações digitais, e isso, como falamos, pessoas normais, insuspeitas, podem fazer isso apenas com o uso de um bom aplicativo e um celular. Então vem o isolamento algoritmo em câmeras de eco. O que seria isso? O filtro algoritmo. Essas redes sociais expõem os utilizadores apenas a informações que confirmam crenças pré-existentes. Então você termina que muitos influenciadores gostam de alimentar casos midiáticos, casos que a população gosta de saber, alimentar polêmicas, alimentar que fulano é o herói e esse é o vilão. Gostam de fazer essas crenças, né, que tem determinadas raças, determinadas raças são do bem ou são do mal, que eles querem isso, que eles querem aquilo. Então, vai se fazendo o que o público gosta. O reforço de vieses complementa isso. Dificulta, então, o pensamento crítico e a aceitação de evidências contrárias. Lembra lá na primeira aula, quando a gente falou que para muita gente ufologia é somente uma teoria, quer dizer, uma hipótese, a hipótese do extraterrestre, que tudo que está no céu, de luz, tudo é nave espacial. E a ufologia não investiga naves espaciais. A ufologia investiga objetos voadores não identificados. Sempre foi assim. Se a gente puxar da clássica para até hoje, o que a ufologia pesquisa
objetos voadores não identificados. Podem ser naves alienígenas, podem ser fenômenos meteorológicos, podem ser black projects, ou seja, projetos ultra secretos feitos por nós mesmos, etc. Revejam lá a aula 1, que verão o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Então, há também uma polarização extrema, fomento de trincheiras intransigentes entre facções. Isso aqui é a era nova, né? Hoje nós estamos na era da intolerância. Para os fãs da Segunda Guerra Mundial, como eu, que também gosto de ler bastante sobre o tema, nós usamos a expressão "o ovo da serpente está chocando". Quando o mundo se polariza, quando o mundo se polariza, se torna intolerante sobre o outro polo. Isso nas mais variadas questões. E a ufologia também está nessa maré social, né? Os ufólogos são pessoas da sociedade, então eles estão também se polarizando, se tornando inimigos do outro ufólogo só porque ele tem uma opinião diferente da que você acredita. Você o julga, o acha sensacionalista, quando tudo aponta o contrário. Ele simplesmente chegou a uma conclusão diferente da sua. E você não consegue conviver com isto. A diluição da autoridade e o triunfo do sensacionalismo. Realmente, né, a gente precisa, qualquer ciência precisa ter uma autoridade. Né, qualquer pessoa tem que ter uma autoridade. Se você vai falar sobre os mistérios da Bíblia, você tem que respeitar a opinião de um pastor bem informado, de um padre, né, a respeito do assunto, né? Então, colocar um ufólogo para falar sobre a presença de UFOs na Bíblia com uma autoridade não é uma coisa tão simples. É preciso que os dois sejam muito educados para que dali saia algum produto, que ambos aprendam um com o outro. E isso, nessa era de intolerância, como falamos, está cada dia mais raro. Então, nós temos os guerreiros do teclado nessa diluição da autoridade e o triunfo do sensacionalismo. O anonimato, então, encoraja ataques pessoais. Você está distante, né? Naquele grupo de WhatsApp, você não está vendo a pessoa nos olhos, então você a insulta, você a agride de uma forma que talvez você nunca fizesse de maneira pessoal, porque simplesmente não foi a educação que você recebeu. Então, isso termina afastando muitas vezes outros que poderiam contribuir bastante, né? Em grupos, em sites, em lives. Há também a ausência de revisão. Uma voz experiente com décadas de pesquisa é frequentemente abafada por teorias bombásticas de entusiastas anônimos. Para você ver. Então, muitas vezes alguém que está ali muito experiente sobre determinado caso, ele precisa ser considerado uma autoridade que não chegou à conclusão que chegou somente porque quis ou para chamar público. Seja você, vamos falar, eu não acredito nas teorias do Marco Petit sobre Marte. Poxa, o cara dedica horas. Se você não acredita, beleza, esse é o seu ponto de partida. Mas vá ler o livro do ufólogo, vá ver porque ele chegou àquelas conclusões, marque os temas polêmicos, converse com alguém, mande um e-mail ou participe da live dele e pergunte, mas pergunte porque você quer aprender. E você pode continuar não acreditando, defendendo seu ponto de vista, isso é maravilhoso. Não tem problema algum. Se você acha também que o Birajara Rodrigues é uma decepção da ufologia porque não acredita no caso Varginha 30 anos depois da pesquisa, poxa, procure pelo menos ver os argumentos dele. Ele escreveu talvez o melhor livro sobre Varginha. Acho que o livro que eu gostei, assim, o do Pacatina é excelente. O do Petit também é excelente, mas de forma descritiva, o que se aproxima do Birajara é o novo livro do Petit, sem propaganda, os 30 anos do caso Varginha, porque ele colocou coisas novas, né? Coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, pessoas que foram aparecendo, novas informações que foram surgindo. Então o do Birajara é aquele relato que eu digo que é escrito como uma peça jurídica, né, para julgar realmente o caso, mas é contemporâneo, com dados contemporâneos.
Então, se você não concorda, antes de crucificá-lo, dizer que ele não é ufólogo porque ele está destruindo o caso da gente, mas pelo menos ver os argumentos dele, gente. É importante você aprender a tolerar a opinião diferente da sua e conviver com uma pessoa que não concorda com você em tudo. Senão, como é que a gente vai viver, né? Então, assim, há também a viralização tóxica, né? O conteúdo mais chocante e extraordinário espalha-se mais rápido do que as investigações sóbrias e metodológicas. Por exemplo, o curso de ufologia. Ele não é um fenômeno de espectadores. Né? Por quê? Porque ele tem uma proposta acadêmica, tem uma linguagem acadêmica, é um vídeo demorado, né? E as pessoas estão acostumadas em ver shorts, elas querem só ter aquele pingo da informação e sair dizendo à torta e à direita quem é bom, quem é mal, que é verdade, que não é. Então é isso, elas é entretenimento, né? E não tem nada demais não também, cada um na sua. O que é ruim é quando uma viralização tóxica prejudica a ufologia. Vídeos falsos de alienígenas, né? Coisa que acontece, por exemplo, aconteceu no falso caso Magé, que nunca foi um caso, mas muita gente, por questão de visualização, ficou querendo que Magé virasse uma vaginha e não virou, graças a Deus. Não teve nada demais. Mas que se tentou, se tentou. Entendeu? Quem segurou a barra foi, na época que eu lembro perfeitamente, foi o saudoso mestre Gevaerd, que ele bateu o pé mostrando que não tinha acontecido nada ali. Né? Então, essa é o ponto negativo, né, dessa questão do sensacionalismo. Mas é uma ferramenta indispensável e exige escrutínio implacável. Né? Então, com esse avanço, a capacidade de recolher, partilhar e analisar dados numa escala e velocidade outrora inimagináveis, isso por si só é maravilhoso e irreversível. Nós vamos lidar com isso aqui. Sempre peço a desculpa pelos erros aqui do meu editor, e que aqui é o acento circunflexo de ônus, o qual é o ônus, né? O ônus é justamente o que esse avanço aqui, essa velocidade inimaginável vai requerer por parte dos defensores da ufologia séria, né, de uma vigilância constante, ficando ali como verdadeiros xerifes. E eu assumo que falei isso. O Gevaerd, com a revista UFO no seu poder, era o xerife. Segurou muitos sensacionalistas, muitos falsos profetas da ufologia. Realmente não estou aqui pensando ou citando indiretamente ninguém. Estou falando o que eu achava. Ele defendia uma ufologia séria. E sabia conviver, por exemplo, com ufologia que ele não era nem muito chegado, como, por exemplo, a ufologia espírita ou mais mística, né? E estava aí. Eu lembro dele numa live, uma mulher lá de Manaus dizendo: olha, eu sei que você não gosta muito da ufologia mística, mas foi muito boa a palestra que você fez aqui pra gente, que gosta muito dessa ufologia. Então é essa situação que eu estou falando, entendeu? É de você conseguir se comunicar com pessoas, às vezes, que você não concorda no que elas pensam, e não tem nada demais. Então, isso é ter um compromisso absoluto, né? Inclusive com o ceticismo saudável e o rigor metodológico. Então, quando você vê uma luz no céu e não sabe o que é, você tem que se perguntar o que pode ser e não afirmar que é uma nave espacial de um planeta distante. Este é o ceticismo saudável. Você vê um vídeo e pergunta: poxa, o vídeo está dizendo que é um OVNI em cima da pirâmide de Kelps, né? Bom, eu estou vendo isso, mas e se não for o que está dizendo, né? Porque você já está sendo sugestionado a ver o que o título do vídeo está falando, sobretudo nos shorts, né? Então você precisa ter esse ceticismo saudável de duvidar o que está sendo falado ali. Então essa é uma evolução do investigador moderno, né? O investigador tradicional e agora esse cara que peneira a informação, um curador de informações. Então, o pesquisador ufológico sério hoje precisa ser não apenas esse investigador que colhe dados, vai lá nos agroglifos, né? Vai lá fazer as entrevistas em campo,
mas também ele tem que ser um curador de informações. Ele realmente vai chocar informações, comparar casos ufológicos, visitar os bancos de dados, como eu falei, para poder realmente ter uma voz mais científica, um método mais científico. Mesmo você não tendo formação científica, você pode estudar metodologia científica. Tem muitos vídeos, pessoal, daí como fazer um artigo científico, como é o método para se fazer um artigo baseado no método, na metodologia científica oficial. E você vai aprendendo, não tem problema nenhum. Seria um upgrade na ufologia civil, né, se fazer isso. Existem grandes ufólogos com formação acadêmica simples, não são PhDs nem doutores, e não tem problema nenhum, são muito competentes, ao meu ver. É ser capaz, então, de navegar por esse vasto e muitas vezes caótico oceano dos dados online, dos sites tendenciosos, dos sites muito apelativos ou místicos, para encontrar realmente as pérolas do conhecimento genuíno. O verdadeiro desafio da ufologia científica. Aqui termina a nossa aula 5 e eu fico aberto às suas dúvidas e comentários para o que for surgindo ao longo que você vai acompanhando o nosso curso de ufologia gratuito. Espero que tenham gostado desta aula e vamos em frente. Um grande abraço a todos.